Pessoal, você sabe como fazer manutenção no seu RC? Tipo, quando fazer, em que situações, que tipo de serviço fazer, enfim. Eu vou mostrar para vocês quais são os principais erros em manutenção em RC. Se você quer saber, fica aí comigo que eu vou te mostrar. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Olá pessoal, aqui é o Rafael do Pangaré RC e USA trazendo sempre novidades para vocês. Pessoal, deu um tempinho aqui e eu parei para fazer esse vídeo aí para vocês, tá? É aquela série de vídeos da escola de RC, tá? E hoje a gente vai falar sobre os 5 principais erros em manutenção em RC. Vamos lá? O primeiro já vai surgir. O primeiro grande erro que você não pode fazer em hipótese alguma é colocar o seu RC embaixo da água, tá? Isso é muito comum. Pessoas iniciantes às vezes acham que esse é o melhor caminho para você poder limpar o seu RC, né? O cara vai brincar com a picape no barranco cheio de terra, ou vai brincar com o bug na areia, na lama, e depois eles pegam e lavam, tá? E isso detona o seu RC, tá? Existem algumas formas de você fazer. O pessoal do off-road competitivo, eles fazem dessa forma, tá? Só que o que eles fazem antes? Eles tiram toda a parte elétrica, passam uma água no resto do equipamento, né? Esguicho mesmo, a água, tá? Então tiram toda a parte elétrica e eletrônica, se for o caso, tá? Passam um esguicho mesmo para tirar aquela lama toda que acumula no carrinho, tá? E aí depois eles vão para casa. E aí no pré-corrida os caras desmontam o diferencial e tal e fazem a inspeção técnica como se deve, tá? Mas isso é coisa de profissional, certo, pessoal? Então não faça isso com o seu equipamento, tá? Existem diversas formas que você pode usar para fazer a limpeza do seu veículo, tá? Mas não utilize água, tá? Água não é um bom mecanismo, tá? O que eu recomendo para vocês: primeiro, ar comprimido, tá? Então, um compressor de ar comprimido. Se não tem na pista onde você anda, não tem perto da sua casa, vai num posto de gasolina com seu carro, seu carrinho, e joga bastante o compressor de ar para tirar aqueles resíduos que possam ter, pequenas pedras, aquela poeira toda, ou até mesmo, né, terra, se for o caso. Não vai remover tudo, né, no caso da terra, mas vai dar uma boa limpada, tá? Outra ferramenta que você pode utilizar, que também vai te ajudar bastante se for o caso, né, de você utilizar um compressor de ar, é você utilizar o álcool de posto, tá bom? Pega o álcool do posto de gasolina, um pouco, e você vai borrifando no carrinho, e aí você joga depois o ar comprimido, toda a sujeira vai aglutinando, né, vai juntando, e quando você jogar o ar comprimido, vai arrancar tudo, tá? E a terceira situação que você pode fazer também é utilizar um pincel, tá? Um pincelzinho, né? Desculpa, essa é a segunda. Um pincel, tá? Pincel grosso, né? De pintura. E você ir chacoalhando esse pincel, tá? E jogando o ar comprimido em cima, tá? Você, dessa forma, eu acho que é uma das minhas favoritas. Eu gosto muito de fazer dessa maneira. Eu acho que você remove boa parte da sujidade aí sem causar nenhum dano. E dessa forma você não precisa desmontar a eletrônica, você não precisa desmontar nada, tá? É ar comprimido e pincel, tá bom? Terceira situação é você utilizar uma goma, tá? Existe uma goma da Hurry e de outras marcas aí que tem no mercado. Essa goma, ela é tipo uma borracha, tá? Que você vai encostar nas partes do seu carrinho e ela vai absorver a sujeira, ela vai pegar a sujeira para ela. Ponto negativo: você tem que fazer ponto a ponto do carro, e vai te dar um trabalhão, mas o resultado é muito bom,
tá? É caro também, custa a faixa de uns $30. Ela dura bastante, tá? Vamos lá? Segundo grande erro em manutenção, pessoal, é não aprender a mexer no seu carrinho. Isso é fatal, pessoal. Isso é fatal. Você tem que aprender a mexer no seu carrinho, tá? Isso é ponto determinante nesse hobby, tá? Terceirizar essa situação, levar para uma loja ou coisa assim, só vai te tornar refém dessa loja e você nunca vai conseguir brincar em paz com o seu carro, porque você sempre vai ter medo de acontecer alguma coisa e a brincadeira acabar, tá? Porque muitas das vezes você não vai saber resolver nem sequer um problema simples. Então, o segundo erro de manutenção é não saber mexer no seu carrinho, tá? E aí, como resolver? Eu tô falando erro e tô dizendo como resolver, né? Como resolver, pessoal? Primeira coisa, manual do seu carrinho. Segunda coisa, procurar ajuda de quem possa te ajudar, tá? Óbvio, né? Procurar ajuda experiente. Então, entrar no grupo de WhatsApp, entra no grupo Pangaré RC, no grupo Posto Ipiranga, né? Lá a gente procura ajudar vocês. É um grupo que não tem vendas, não tem pornografia, não tem nada desse tipo de coisa que costuma atrapalhar os grupos, tá? Tem só informação útil, dúvida, grupo focado em dúvida, tá? E lá você vai poder tirar suas dúvidas, tá? E aí você fazer as manutenções mais simples na sua casa. Não tenha medo, faça. É melhor você fazer do que você ficar toda hora terceirizando, tá bom? Porque o que vai acontecer é que você vai sustentar o lojista, tá? E depois simplesmente você vira refém dele, tá? Você não consegue brincar mais em paz porque você não sabe fazer uma manutenção mínima no seu carro, ok? Vamos lá? Pessoal, terceiro grande erro em RC é não fazer lubrificação, tá? Então, antes de andar, é importante que os componentes do seu carro estejam lubrificados, tá? Então, após uma limpeza, né, ou vamos supor uma revisão, eu não acredito muito em revisão, mas enfim, vamos lá. Se for profissional, eu até entendo, a gente faz aqui, né, mais competitivo, mas revisão por fazer, eu não sei. Enfim, depois da limpeza, o que é interessante, o que eu recomendo que você faça? Depois de uma boa limpeza, uma boa esguichada de WD-40 no seu carrinho, tá? Isso vai manter as peças que são emborrachadas lubrificadas, vai manter todo o sistema de transmissão exposto, lubrificado, que é a parte de coroa, correias, enfim, esse tipo de coisa, tá? Mas isso é suficiente? Só isso é suficiente? Não, não é suficiente, tá? Você tem algumas partes que não estão expostas e tem líquidos lubrificantes, tá? Então, um deles é o motor a combustão, tá? Você precisa lubrificar ele. Então, após o uso, é interessante que você pingue 2 gotinhas de After Run, tá? O After Run é tipo um óleo cinger não serve, tem que ser After Run, tá? Eu acho que até funciona, tá? Mas o After Run é baratinho, você coloca lá e pronto. Pode ser pelo carburador ou pela vela, tá? Você desatarracha a vela, põe 2 gotinhas lá e guarda o carro, tá? Então é dessa forma que você lubrifica o motor. Outro lugar que está fechado e você não tem acesso, você precisa lubrificar, são os diferenciais do seu carro, tá? A maioria desses carros modernos que nós temos hoje, exceto Fórmula 1, Pancar e tal, são carros com correia com transmissão direta, né? Diretamente na coroa, né? O eixo está plugado na coroa e você tem um diferencial ali mínimo, né? Que ele faz uma ação, mas enfim, um dia eu explico isso para vocês. Tirando esses carros, a maioria trabalha com um sistema de coroa e esferas planetárias ou coroas e mini coroas planetárias, tá? São engrenagens, né, que vão fazer esse trabalho, tá? Então é importante que vocês periodicamente inspecionem e promovam a substituição, a troca do
desse óleo sempre que necessário, tá bom, pessoal? Então aí como é que você vai fazer? Vai desmontar, né, a parte traseira, a parte dianteira do seu automodelo, e aí você vai abrir a caixa de diferencial, fazer a lubrificação, trocar o óleo de diferencial se necessário, ou periodicamente, não sei qual a sua rotina, tá? E também é importante você passar uma graxinha na coroa, tá? Uma graxa de grafite seria o mais recomendado, tá bom? Então uma graxinha de grafite, se você tiver, você passa entre a coroa e o pinhão do diferencial, tá? Isso vai ajudar bastante aí na sua performance, tá? A terceira situação que exige que você tenha lubrificação são os amortecedores, tá? Os amortecedores também têm óleo interno, né? Tem óleo dentro deles, né? Óleo de silicone. E você precisa, para o seu carrinho andar direitinho, você tem sempre que inspecionar, tá? Para você ver se existe vazamento, se eles estão limpos, eles estão fazendo a ação correta deles, que é, né, comprimir e absorver e transmitir de volta, né, movimento. Então você tem que sempre inspecionar se eles não estão travados, se não há vazamento das borrachas, tá? Se as molas não estão quebradas, se não tem copo quebrado ou conector quebrado, tá? E por último você vai preencher novamente com o óleo de silicone que você usa, o óleo de silicone adequado dentro do seu amortecedor, tá? Eu gosto sempre de dizer o seguinte: essa situação periódica, é importante que pelo menos a cada vez que você andou com o RC, você na limpeza, você verifique se não há nenhum tipo de vazamento de fluido, né, que é o líquido, que não tenha óleo descendo ali, tanto no pé da bandeja, né, na bandeja, como nos copos, né, onde são fixados os amortecedores. Se tiver vazamento ali, significa que você precisa abrir, procurar o que está vazando e completar de novo o seu amortecedor, tá, de óleo. Então isso é importante você sempre fazer, tá, de tempos em tempos, e pelo menos aí a cada 6 meses precisa desmontar mesmo, dar uma olhada, ver se não tá faltando, enfim, tá certo? Então bora lá, vamos continuar. O quarto grande erro em manutenção, ele é muito simples de você resolver, basta você acreditar em mim, tá? Então qual é o quarto grande erro em manutenção? Não ter as ferramentas adequadas. Isso é complicado, pessoal. Eu conheço gente que investe em equipamento caro, até no meio competitivo. O cara compra aquelas bolhas maravilhosas, compra pacote fechado de pneu, ESC todo mês está trocando o motor. Só que é quando você vai olhar a chave de roda do cara, é uma porcaria. Quando você vai olhar a chave Allen 2mm que o cara tem, é uma porcaria, tá? Ou não funciona direito, ou o cara vive pedindo emprestado, né? E pessoal, invistam em ferramentas, tá? A ferramenta é fundamental para você fazer uma boa manutenção no seu RC, tá? Então precisa, tá? Você vai precisar, e então providencie elas antes de você precisar usar, porque senão quando você precisar usar, já era. Você não vai ter, vamos dizer assim, um tempo para você providenciar. Você já precisa usar, aí você vai ter que pegar emprestado, tá? Então, o que você precisa especificamente, tá? Primeira coisa, veja um amigo mais experiente, o que ele tem e o que vocês usam na pista ou no lugar onde vocês costumam andar, tá? Esse cara vai te passar algumas coisas que às vezes são mais comuns aí na sua realidade, tá? Mas basicamente, resumindo, fazendo um kit básico de sobrevivência, tanto aí para on-road, para off-road, para elétrico e para combustão, tá? Um bom kit de chave Allen de boa qualidade. Boa qualidade eu digo Aromax, Hudi ou MIP, tá? Eu prefiro MIP, eu acho a MIP sensacional. Elas têm o cabo de baquelite, aquele material mais duro, então ele não solta a haste e assim tem uma resistência boa e as pontas não deformam,
tá? Isso ajuda muito a não estragar parafuso, tá? Bom, você precisa 1,5 milímetros a ponta Allen, né? 1,5 milímetros, 2 milímetros, 2,5 milímetros, e se você conseguir ter a chavinha de 3 milímetros, pode ser legal também, tá? Mas não é recomendável. A 1,5, 2 e 2,5 vai te resolver boa parte dos problemas, tá? Boca, tá? As bocas que você vai precisar, que são interessantes você ter. Veículos 1.8 precisa dar de 17 milímetros para soltar as rodas, tá? Você vai precisar também dar de boca, que é soquete, né? Mais conhecido como soquete. Você vai precisar da 7 e 5,5, tá? Elas são as que vão fixar parafuso de amortecedor, que solta, enfim. Essas de boca, bacana. Se você não conseguir ter de excelente qualidade, procura ter uma de boa qualidade, tá? Uma marquinha legal aí já vai resolver o seu problema, mas tenha. Ou aquelas L's, né? Existe aquela cruzetinha que vem nos kits da Tamiya ou da Kyosho. Você sempre tem alguém que tem mais que uma. Eu viro e mexo, eu dou essas chavinhas, eu tenho um monte delas. E ali tem todos os tamanhos necessários, né? Até a 10 para soltar a roda de 1,10, enfim, tem todos os tamanhos ali que você vai precisar. Então, uma chavinha dessa cruzeta pode te ajudar, tá? Pessoal, evita a todo custo utilizar aquelas chaves L, tá? Chave L Allen não é boa para RC, tá? Prefiro as que tenham cabos, é mais fácil de você acessar, de você rodar, soltar, enfim, aquilo é feito com material não muito bom, acaba desgastando os parafusos e rapidinho você tá com os parafusos todos sem cabeças, tá? Que mais? Um bom alicate, que eu costumo dizer, um alicate de ponta, um alicate de corte, tá? Uma chave de fenda e uma boa chave Phillips. Uma chave de fenda comprida, se você precisar regular carburador, tá? São aí os materiais que você vai precisar. Existem uma infinidade de outras ferramentas. Eu tenho um vídeo falando sobre isso, eu vou deixar também na descrição. Você dá uma olhadinha, assiste lá, tem todas as ferramentas que a gente usa no RC. O último grande erro em RC é você não substituir peças quando você percebeu que existe um problema ou um dano, tá? Então, é aquele caso típico onde você tem lá um problema numa bandeja, você vê que a bandeja tá lascadinha, tá quebradinha, e você pensa, ah, tá andando, eu vou seguir em frente, tá? Essa bandeja quebra, tá? Seu carro perde o controle, bate e você muitas vezes tem um dano muito maior. O que ia se resolver em $10, $15 passa a custar uma centena ou às vezes mais, né, de dólares para você resolver aí o problema do seu carro. Então, dica do Pangaré para você: percebeu um problema no seu carro, para e resolve, tá? Ou se você não conseguir resolver, para o carro e não anda, porque vai dar coisa maior, tá? Então muita gente olha assim, ah, pô, tô com uma coroa com comidinho, vou continuar até moer tudo. Então, você faz isso, quando ela come inteira, você pode pode detonar o seu pinhão, você pode detonar o seu motor, você pode detonar o seu diferencial. Na hora que ela arrebenta de vez, pode travar tudo e seu dog bone também quebrar, tá? Então, muito cuidado com isso, tá? Outro caso muito típico que acontece isso são veículos pesados, tipo Inferno GT2, Inferno GT1 da Kyosho, né? São carros que tem dog bone e tem as tulipas, né? Que são aqueles conectores para onde encaixa a cabeça do dog bone, tá? Aquelas tulipas, elas começam a se deformar por causa da potência em que o dog bone bate ali, né, dos dois lados dessa tulipa, e essa tulipa acaba se deformando, tá? E aí vai deformando e a pessoa percebe que está deformando, tá? E aí fala, ah, não vou trocar, a hora que quebrar eu troco. Cuidado, porque às vezes no que ela quebra, ela pode também arrebentar o dog bone, porque o dog bone fica doidão lá, batendo em tudo quanto é lugar, tá? Pode bater, estourar o dog bone,
porque a roda continua girando, né? E no que o dog bone sai dali, ele pode sair, pode travar a roda, estourar rolamento, ele pode travar, quebrar toda a caixa ali de apoio dos rolamentos, enfim. O dano fica por sua conta e risco, tá? Então, percebeu que tem alguma coisa? Para. É melhor você parar ou faz um corretivo, né? Faz alguma correção ali que consiga resolver, um paliativo, alguma coisa do gênero, né? Seguro, né? Obviamente. E segue em diante, mas já vai providenciando a peça, porque a hora que ela quebrar pode te dar transtorno, tá? Então é importante você ter isso em mente para você não ficar correndo risco aí de modo desnecessário. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado das dicas. Foi rapidinho aí, justamente pegando esse pessoal que tá aí meio iniciante, já indo pro intermediário. Eu conheço várias pessoas que estão nesse momento aí, que começaram conosco no RC e agora já tem aí uma postura um pouco mais intermediária, estão participando de campeonato e estão passando por esse tipo de problema, e às vezes um vídeo desse salva a pele, tá bom? Se você gostou, pessoal, deixa aí um joinha pra gente, deixa aí um like, escreve um comentário, pode colocar aí o que você já passou de dificuldade no RC, se você já teve algum problema, se você recorre a lojas, enfim, escreve aí pra gente que eu vou ter o maior prazer em ler aí e responder pra você, tá bom? Nós ficamos por aqui, um forte abraço a todos e fui! Every single day